Damos as boas-vindas a todos os que neste momento nos acompanham nesta emissão e também neste início de mais uma semana de reavivamento. Como é do conhecimento de todos, o plano estratégico da União tem como mote Viver Mais e pretendemos, através desse mote, realizar programas e atividades que ajudem as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, colocando-a em conformidade com o plano de Deus para as suas existências. Assim, neste ano de 2016, vamos colocar a ênfase na ação social da Igreja. Para esse efeito, escolhemos como lema Chamados para Servir e um texto bíblico de base que se encontra em Mateus 10:8 e que nos diz: de graça recebestes, de graça dai. Por isso, ao iniciarmos esta semana de reavivamento, as mensagens que vão ver e também ler estarão subordinadas a esta temática tão importante e necessária, não apenas para os períodos bíblicos, como para a nossa sociedade contemporânea. Cada vez mais a sociedade precisa de uma orientação vinda de Deus para agir e corrigir as injustiças sociais e ajudar a que os mais desfavorecidos tenham também uma melhor qualidade de vida. A Bíblia, como fonte de luz, tem os princípios corretos e necessários para que nas nossas ações levemos esperança e luz àqueles que pretendemos alcançar. Essa esperança e luz é representada no nosso estudo por este candeeiro e temos a certeza que cada mensagem trará a cada um de nós a iluminação e motivação necessárias para que nas nossas igrejas e comunidades façamos a diferença que pode ser decisiva na vida de muitos para a eternidade. Queremos, pois, convidá-lo e convidá-la a estar connosco em cada mensagem e a aderir ao apelo do nosso Deus para continuarmos a ser essa luz no mundo que estabelece toda a diferença na vida de cada ser humano. Hoje, começaremos por abordar a perspectiva do Antigo Testamento acerca da responsabilidade social e é com enorme prazer que tenho comigo o pastor António Carvalho para nos falar acerca deste assunto. Pastor, desde já, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. O Antigo Testamento apresenta esta questão da responsabilidade social como um princípio de origem divina. E eu começaria por lhe perguntar, então, o que é a responsabilidade social? Em que é que consiste? Ora, muito bem. A responsabilidade social trata-se, na verdade, de algo que Deus nos quer ensinar para que nós sejamos capazes de ter uma vida que seja uma vida benéfica para aqueles que nos rodeiam. Nós não estamos sozinhos, estamos cá, não é? Partilhamos o mundo que Deus nos oferece e, como tal, temos uma responsabilidade inerente à nossa existência. E Deus quer que a nossa postura, que a nossa vida nesta sociedade onde Deus nos insere, possa ser responsável, possa de alguma forma contribuir para o desenvolvimento do outro. E é na medida em que cada um de nós faz isso que todos acabamos por ser beneficiados e todos nos podemos desenvolver. A responsabilidade social foca-se também nos vários aspectos da nossa vida, como o pastor referia, e um deles muito importante é a questão da família, do nosso meio familiar. Sem dúvida alguma. A família aparece no Antigo Testamento como, digamos assim, o primeiro agente educativo de Deus. E ao falar de agente educativo não estamos apenas a pensar em matérias que nós tradicionalmente associamos à escola. Estamos a falar da escola numa vertente mais vasta, que é exatamente o preparar para todos os aspectos da vida. Ajudar-nos a um desenvolvimento integral. Portanto, não apenas aprender matérias de caráter mais escolar, mas aprender a estarmos em sociedade, a sabermos contribuir para o bem comum. E nesse aspecto a família era fundamental, porque era na família que se começavam a receber as primeiras instruções práticas acerca de como podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a família é fundamental neste processo, sem dúvida alguma. E quando ouvimos falar em responsabilidade social, não só no meio familiar e etc., é comum associarmos a palavras como causas, desfavorecidos. O que é que o Antigo Testamento nos diz acerca deste tipo de responsabilidade? Na verdade, diz-nos bastante. É interessante quando nós começamos a analisar os vários textos que encontramos ao longo de todo o Antigo Testamento acerca deste assunto, é muito interessante verificar que existe realmente uma preocupação da parte de Deus de instruir o seu povo acerca de como deve agir para, por um lado, evitar as carências, as situações extremas de debilidade social. Por outro lado, quando elas acontecem, e podem acontecer por diversas razões, de origem natural, por exemplo, as catástrofes, as mudanças climatéricas, que muitas vezes suscitam esse tipo de situações, mas também de caráter pessoal. Às vezes também as relações com vizinhos,
com outros povos que vêm e que oprimem, que estragam, roubam as colheitas, etc. Enfim, há toda uma série de causas que o Antigo Testamento nos apresenta como causas do desfavorecimento social ou da precariedade social. E lá está, se o povo de Deus aprender acerca das instruções divinas para poder realizar este trabalho e puder pôr em prática isso, dará sem dúvida algum um grande contributo ou na prevenção ou no combate à exclusão social, à precariedade social. Sem dúvida alguma. No seu artigo, que também já está disponível, o pastor faz ali uma junção, uma relação muito interessante acerca da responsabilidade social e da liderança, que aparentemente não é uma associação muito fácil. Porquê? É muito interessante isso no Antigo Testamento, porque, na verdade, nós quando começamos a analisar um pouco mais em pormenor o texto do Antigo Testamento e ver a célebre lei da causa e efeito, nós começamos a ver que quando os dirigentes da nação eram pessoas que faziam, como diz o texto bíblico, frequentemente aquilo que era reto aos olhos do Senhor, a nação prosperava. E não prosperava apenas a nível económico ou a nível social, prosperava a nível espiritual, que é muito interessante. E o contrário também é verdade. Naqueles reinados, isto falando particularmente do período da monarquia hebraica, naqueles reinados em que os governantes não faziam o que era reto aos olhos do Senhor, isso depois repercutia-se a nível espiritual de uma forma muito rápida. Portanto, podemos dizer em jeito como é que posso dizer, de princípio geral, que quando fazia o que era reto aos olhos do Senhor, as coisas iam bem. Havia prosperidade, havia desenvolvimento. Quando fazia o contrário, as coisas descambavam e a própria espiritualidade decaía. E muitas vezes entregavam-se à idolatria e com todos os problemas que isso depois acarretava à nação. Pastor, antes de concluirmos, gostaria de fazer uma última questão, que é: porquê que é tão importante então dedicarmos uma semana inteira a esta questão da responsabilidade social? Porquê que é importante focar este tipo de responsabilidade no nosso reavivamento espiritual? Bom, à luz do Antigo Testamento existe uma relação direta, portanto, entre a responsabilidade social e a espiritualidade. E eu creio que esta é uma mensagem que não é só para os tempos do Antigo Testamento. Esta é uma mensagem que aparece no Antigo Testamento, mas que tem muita atualidade. E aprender ou consciencializar-nos da importância dos nossos atos, do modo como gerimos a nossa vida e a repercussão que isso tem depois na vida dos outros e na sociedade em geral, isso ajuda-nos a perceber que Deus tem um plano que vai muito mais além daquilo que nós geralmente associamos à espiritualidade, ao reavivamento espiritual, que é só ao nível da oração ou do estudo da palavra. Na verdade é isso também, mas é mais do que isso. É fazer qualquer coisa de ativo em prol dos outros, das necessidades deles, ir ao encontro das necessidades dos outros. Pastor, muito obrigada mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Gostaria de lhe pedir, se não se importasse, de nos dirigisse em oração para podermos então concluir. Com certeza. Santíssimo Deus, nosso Pai do céu, queremos, Senhor, agradecer-te por toda a luz que fazes chegar a cada um de nós através dos textos do Antigo Testamento. Queremos suplicar-te, Senhor, que nos possas ajudar a compreender como os podemos colocar em prática nas nossas vidas e ajudar-nos a crescer no sentido de podermos implicar-nos mais pessoalmente e coletivamente na ajuda àqueles que estão mais necessitados à nossa volta, Senhor. Que através desta experiência prática da fé, nós possamos não apenas minorar as necessidades dos mais desfavorecidos, mas também que isso nos possa ajudar a compreender-te e a aproximar-nos mais de ti, Senhor. Suplicamos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Abordar esta temática da responsabilidade social nos seus vários contextos será a nossa missão ao longo desta semana. Espero que nos acompanhe nesta jornada e não perca o programa, que é já amanhã. Até lá, se Deus quiser.